Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, dando essa contribuição para todos nós que fazemos esse movimento canábico. É muito importante um evento como esse, como já foi dito anteriormente, para poder estar alavancando e trazendo o debate para toda a sociedade de que tipo de política de regulamentação que a gente quer, né? Normalmente, quando eu faço uso da fala, eu faço mais direcionado ao tratamento da cannabis em diversas patologias. Falo mais sobre... Deixa eu tirar aqui a carteira. Sobre a prescrição médica, né? Então, hoje me designaram para estar falando sobre o avanço, né, o que aconteceu na política canábica no Brasil e no mundo. Obviamente que isso aqui é uma pincelada, porque pelo tempo que se tem, não daria para falar de cada país, mas só trazendo à tona alguns pontos específicos, né? Eu contei com a colaboração do Dr. Ricardo e do professor Siddhartha com esses slides, né, para me atualizar um pouco sobre essa política sobre a cannabis no mundo, né? Para passar o slide, pode sair mesmo? Bom, isso aqui é uma apresentação, né? Eu sou médico acupunturista, pós-graduado em dor, e faço parte de um grupo de especialização de neurociências aplicadas pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu pesquiso e prescrevo a cannabis desde 2014, quando houve o 4º Simpósio Internacional, aqui em São Paulo, né, do uso da cannabis, realizado pelo CEBRID e pela Unifesp, e pelo Grupo Maconha Brás, né, o Rafael também está aqui presente. E, atualmente, eu faço parte do Corpo Diretivo de Pesquisa e Ciência, tanto da Cultive, que é a associação aqui de São Paulo, da Acolher, que é de lá de Pernambuco, onde eu resido atualmente, e também faço parte como conselheiro fiscal da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo para Cannabis, fundada em abril desse ano, com a proposta, né, de reunir esses cientistas para a gente ter o nosso papel social também. Vamos lá. Aqui são alguns países, né, com base na política brasileira de plataforma sobre drogas. Aqui alguns países que descriminalizaram, né, o porte de drogas para uso pessoal. Então, a gente vê, isso é para trazer que isso daí já deixa de ser uma exceção. Vários países vêm implementando políticas específicas. Isso vai servindo para a gente ter como base o que é que a gente quer aqui para o Brasil também, né? Pode passar. A gente tem o caso da Califórnia, e vamos perceber que na década de 1910, na década de 20, 30, no caso do Brasil, começa uma política fortemente de proibicionismo, né, da cannabis, como já foi bem explanado aqui pelo Rafael. E aí a gente vai tendo alguns avanços, né, na política da Califórnia, de regulamentação da Califórnia sobre a cannabis, especificamente quando, em 96, a Proposição 215, encabeçada pelos pacientes de HIV e AIDS, começa a levar à tona essa política de regulamentação do uso terapêutico, né, do uso medicinal da maconha na Califórnia. E alguns avanços vêm surgindo a partir de lá, né, a descriminalização da posse de até 1 onça, 30 gramas, em 2010. Em 2015, a gente tem a regulamentação da cadeia produtiva, e aí a gente vai percebendo que, quando a gente fala de política de regulamentação sobre a maconha, é um tema bastante amplo. A gente fala da cadeia produtiva, a gente fala do comércio, do que é que a gente tem no país como potencial e do que é que a gente vai querer também estar implementando aqui no nosso, né? Pegando como exemplos o que já foram em outros países e o que a gente considera como sendo positivo ou não para o nosso caso, né? Em 2018, né, a gente teve agora o início progressivamente do uso recreativo da Califórnia, pode passar dessa regulamentação. Na Jamaica, né, a Jamaica, em 2015, teve a descriminalização da posse, né, de 2 onças, que são equivalentes a 60 gramas, né, da planta, e de 5 plantas. Lembrando que, no Brasil, quando a gente fala dessa quantidade, hoje, quando a gente vai ver o número de pessoas que estão encarceradas por conta de serem acusadas como traficantes, elas, portando 50 a 100 gramas de maconha, já vão para lotar e subir as estatísticas dessa política carcerária. E, obviamente, que a gente já sabe, isso é uma coisa que já vem sendo batida e verificada há muito tempo, que o público-alvo, evidentemente, é a população negra, a população da periferia, que fica vulnerável, né? Quando, na verdade, a gente sabe que os grandes traficantes
né, o papel que teve na bolha imobiliária dos Estados Unidos em 2008 com o dinheiro do tráfico e de como ele movimenta a política, tanto no Brasil como no mundo, né? Pode passar. Israel, né, em 1940, a gente teve o isolamento do CBD, né, do canabidiol, que é um dos canabinoides, quando depois, em 64, teve do THC, como já foi dito aqui, né, anteriormente. Em 90, é permitido o uso para câncer, dores crônicas, esclerose múltipla, alguns transtornos de humor, como o transtorno do estresse pós-traumático. O programa entra dentro do programa médico militar a partir de 2004. Em 2012, em Israel, já vai haver a regulamentação do cultivo para fins medicinais. Em 2007, do cultivo para exportação, né? E agora, em 2018, o uso recreativo, mas algo que ainda também não está bem implementado, bem solidificado. A gente teve o caso também no Brasil, a política de drogas, né, a Lei de Drogas 11.343, que descriminaliza o usuário, só que não determina bem quem é usuário e traficante, deixando essa margem de erro que não resolve a problemática da política de perseguição que a gente tem, né, na nação. Pode passar. A Holanda, né, que na década de 70 já implementa a sua política de tolerância, agora esse ano abre novos concursos para produtores médicos, né, que podem prescrever para determinadas doenças específicas. E aí, assim, percebe-se que, devido a essa política da Holanda, que ela é um pouco restritiva, né, no que diz respeito a essa regulamentação do cultivo, a maioria dos pacientes que fazem uso, que se possa chamar da maneira terapêutica, isso é algo que, dentro do próprio meio médico, eu acho que a gente também deve estar discutindo sobre o que é o uso terapêutico, o que é o uso social. A gente vem até abolindo mais essa coisa de falar recreativo, medicinal, uma coisa específica da categoria médica, esse empoderamento desnecessário da categoria médica no que seria a condução de um paciente que tem critério para fazer uso da cannabis, das diversas formas. Inclusive, em Israel, em alguns hospitais, já existem áreas de fumantes, né, para pacientes com câncer. Então, assim, obedecendo aquilo que a gente chama de risco-benefício, né, onde a gente prescreve alguma substância que seja para o paciente, a gente sempre vai estar avaliando aquilo que vai estar mais prejudicando e melhorando. E, mesmo dessa forma, alguns pacientes oncológicos, eles se beneficiam fazendo da forma inalatória fumada. Aqui no Brasil, quando a gente vai recomendar, né, porque isso não se pode colocar em prescrição, né, mas eu recomendo aos pacientes, aqueles pacientes que têm uma indicação de ter uma dose que a gente chama de resgate, aquela que tem que ter uma via de ação mais rápida, por uma questão de redução de danos, e para o paciente que tem uma condição, a gente fala para fazer uso da via inalatória, né? O Canadá, né, que a partir de 2000 ali é a primeira nação que regulamenta o uso terapêutico, né, o uso medicinal. Em 2018, agora, a gente teve essa regulamentação também para uso social, e médicos podem prescrever já para diversas patologias, que é o que a gente tem aqui como um alvo, né? Às vezes o pessoal médico fica, mas como é que é essa questão de prescrição? Eu falo, é igual a prescrição de qualquer medicamento. Quando eu em 2014, quando eu participei do simpósio, que para mim foi um divisor de águas, né? 2014 era um ano de muita efervescência no Brasil. Eu vou entrar um pouco no tema específico da conjuntura nacional mais recente, da política canábica. Mas, em 2014, eu ainda como residente, né, ou seja, estudante da especialidade da acupuntura, eu via aqueles pacientes no ambulatório de dor e não tinha permissão para prescrever lá dentro, e eu ficava olhando e eu falava, tem critério, tem critério, tem critério. Então, você começa a perceber que várias pessoas têm... A imprensa, em 2014, me procura para saber, e aí, vai usar maconha também em criança com microcefalia, porque houve um aumento, né, do número de casos. Eu falei, cada caso tem que ser estudado especificamente, né, mas eu tenho certeza de que vários pacientes de microcefalia vão se beneficiar. E hoje a gente tem, né, no Maranhão, né, um projeto sendo desenvolvido, e já temos pacientes com microcefalia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que isso aqui tem muito a ver com aquilo que hoje a gente ainda esbarra, que é chamado uso compassivo, que eu vou falar um pouco mais adiante, que tem que, onde a lei determina que o médico tem que aguardar que o paciente não responda por nenhum tratamento para depois entrar com a cannabis.
Então, por que eu tenho que esperar, né? A Maria Antônia, que não era médica, já estava falando aqui no vídeo, e até hoje o Conselho de Medicina ainda tem uma resolução muito pífia, muito, eu diria até irresponsável, porque isso daí está comprometendo a saúde dos pacientes, né, e a qualidade de vida como um todo. Vamos lá. O Chile, né, a gente viu a onda que acontece no Chile, várias associações surgindo, a partir de 2014 também, né, parceiras aqui também da associação daqui da Cultive, né, a Fundação DAIA, Mamá Cultiva. Em 2014, as associações para uso medicinal conseguem autorização judicial. Em 2015, a descriminalização de pequenas quantidades, né, até 6 plantas. Em 2016, é permitida a venda do Sativex. Esse Sativex também a gente vai ver que ele entra no Brasil, ganha registro na Anvisa, né, com o nome de Mevatil. É um medicamento produzido pela GW Pharma, do Reino Unido, comercializado pela Bayer, e que ele contém apenas 2 canabinoides, que é o CBD e o THC, traz alguns efeitos colaterais na mucosa oral, ele é em forma de spray, e entra, né, para o tratamento com a proposta de tratar o paciente com esclerose múltipla, sendo que a quantidade consumida normalmente, se a gente leva em conta que o paciente de esclerose múltipla é uma faixa etária adulta, ele vai consumir aproximadamente 2 a 3 frascos por mês, e o valor dele, né, se pega uma promoção Black Friday, aí vai para 2.500. Então, aqui a gente tem o Uruguai, em 2013, né, que se torna o primeiro a regulamentar toda essa cadeia. Uma coisa que a gente assim, que é um exemplo, né, a política de regulamentação do Uruguai, mas com algumas limitações que a gente pretende superar aqui também, que é a preocupação que a gente tem de quem vai estar responsável pela grande produção. A gente luta por uma regulamentação de uso, onde, falando de associação, a gente fala dos pacientes, né, mas o ideal é que as pessoas que decidissem fazer uso da cannabis, elas tenham direito ao autocultivo, né? A gente luta pelo cultivo associativo, que quando a gente leva isso na esfera do paciente, a gente fala das associações, né, destinadas aos pacientes, mas também, né, o que a gente pretende, o que se quer da política canábica como todo, é que existam os clubes canábicos também, para o usuário social, né, de uma forma regulamentada, com controle de qualidade, como existe hoje no Uruguai. O que a gente quer diferenciar do Uruguai é exatamente essa produção da grande escala, né? Essa talvez seja hoje o divisor de águas que fala sobre o que é que a gente quer de política de regulamentação. Eu costumo dizer que esse tema de que se vai legalizar ou não, ele é um tema que meio que já está em desuso, porque já está sendo levado a cabo uma política de regulamentação. O que a gente tem que debater agora, o que é que a gente quer para o Brasil, tendo em vista as experiências de outros países, e o que a gente tem de conhecimento da ciência social e da ciência médica, qual o tipo de política de regulamentação. E aí eu vou estar falando um pouco mais à frente sobre isso, né? Pode passar. A Argentina, né, em 2009, descriminalizou o porte de pequena quantidade, em 2015, a regulamentação do uso medicinal, e o Senado aprova em 2017. Pode passar. Nova York, né, que é aquele chamado, uma regulamentação ainda restrita também. A gente vai ver que os Estados Unidos, diversos estados têm uma política diferenciada, né, ela não respeita ela tem uma autonomia para uma política de regulamentação, por isso que alguns estados, né, nos Estados Unidos têm a política regulamentada e outros não. Pode passar. No caso da Colômbia, né, que em 2012 descriminaliza a posse de até 20 gramas, a regulamentação, em 2015, do uso medicinal, e a gente vai percebendo um reflexo dos países que conseguem ter uma regulamentação dentro do meio científico. E é por isso que é meio insano a gente dissociar uma luta pela política de regulamentação do uso terapêutico e do uso social. Primeiro, porque quando a gente fala do uso social e a política de guerra às drogas, a gente tem que causas externas, onde os homicídios se enquadram, eles são a 4ª causa de morte no Brasil. Então, isso é um problema também de saúde pública. O homicídio ele é um problema de saúde pública. O problema da saúde da população carcerária. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. E quando a gente vai, por exemplo, vendo que alguns países conseguem implementar uma política de regulamentação, a ciência também avança. A gente tem casos de estudos científicos, né, bem consolidados de tratamento, da doutora Paula Vinheda, por exemplo, na Colômbia,
E isso se deve, os estudos eles vão avançando a partir do momento que existe uma política de regulamentação. Por isso que, muito tempo, vocês vão ver que, a partir de 1992, quando é descoberto o sistema endocannabinoide, né, ou seja, de como funciona os canabinoides que estão presentes na planta, que estão presentes no corpo, como é que eles funcionam dentro do corpo, os estudos eles disparam a partir da década de... a partir de 92, quando existe essa descoberta, mostrando que, quando se baixa essa cortina, a gente consegue avançar não só na regulamentação do social, como também nos estudos, né? Pode passar. E aí a gente tem o Brasil, né, na década de 30, com a política proibicionista, o estudo do professor Carlini, que mostra, através de um ensaio clínico na década de 80, a ação anticonvulsivante, né, do canabidiol. Essa ação ela já tinha sido relatada através de um relato de caso em 1843, né, do médico Wilhelm Schnauzen, que tratou uma criança com extrato alcoólico, cessando as convulsões, e o professor Carlini e sua equipe traz, na década de 80, esse estudo, num estudo mais amplo, como um ensaio clínico, né. Em 2010, né, o filme do McNiven e toda a sua equipe aí, é muito importante a gente estar falando também do papel que o jornalismo ele tem nessa política de regulamentação. Esses filmes, né, a gente teve o Ilegal, do Tassaraújo e da sua equipe também, né, que nessa efervescência de 2014 traz o drama das mães e pais que tinham que importar, né, naquele momento se falava da importação do extrato de CBD, de um dos canabinoides, tendo como experiência o caso da Charlotte Figi no ano anterior, né, que ganhou notoriedade na CNN, e algumas mães começam a importar, e em 2014 tem toda essa efervescência, né? A Anvisa autoriza a primeira importação e, logo em janeiro de 2015, regulamenta a importação individual do CBD. E aí a gente começa a tratar com algumas, o que a gente fala de ambiguidades, né? Você regulamenta o CBD, regulamenta o THC, e a planta como um todo, quando a gente já tem comprovado que é mais eficaz o uso da planta. Isso é algo que a gente orienta os pacientes, uma vez que fornece aqueles documentos, né, que são necessários para provar que o paciente ele tem indicação, ele é um paciente canábico. A gente fala, né, dos caminhos que existem, de importação e também da luta pelo autocultivo, né, impetrando habeas corpus, né, os HCs, e também pelos cultivos associativos, né, que é essa luta que a gente vem travando. Em 2017, a Anvisa reconhece a maconha como medicamento, autorizando a entrada do Mevatil, que eu mencionei anteriormente. Pode passar. Aí a gente teve, né, a aprovação, né, por uma comissão do Senado, ainda é um caminho, é um dos passos, né, isso aqui, na semana passada, na verdade, nessa semana, né, porque foi adiada na semana passada, e nessa quarta-feira, pode passar. Esse aqui é um slide que eu trago quando eu vou dar também uma palestra sobre o uso terapêutico, que os pacientes que eles têm um critério para fazer uso de cannabis, eles vão lá e chegam e falam, pô, será que esse paciente eles têm critério? Primeiro, eles têm uma dificuldade para encontrar um médico, né, para prescrever. E aí, quando encontra, é muito comum encontrar aqueles médicos que ainda respeitam a resolução do Conselho Federal de Medicina, que ela é muito restritiva, permitindo somente médico na especialidade de neurocirurgia, neuroclínica e psiquiatria prescrever esse extrato de CBD para pacientes até 18 anos, com epilepsia refratária, com uso compassivo, ou seja, ela é muito restritiva, deixando de fora uma gama de pacientes que têm critério e que já tem comprovação científica que não tem nem graça mais. Entendeu? Isso porque eu não estou falando nem daqueles casos, como, por exemplo, microcefalia, não tem estudos, então vamos fazer a gente. Vamos fazer, você vai esperar, tem diagnósticos que eles surgem agora, recentemente, então não vai ter estudo mesmo. Mas se você conhece as características da planta, você vai saber que os pacientes eles podem ser beneficiados. E aí, para deslegitimar, algumas pessoas falam, vai ter médico prescrevendo para amigo maconheiro. Vou mesmo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem uso, quando você vai fazer o levantamento da história clínica, vai lá buscar para ver, fumou para ir dormir, cadê o recreio? É um uso terapêutico. É claro que a gente sabe que tem diagnósticos que são mais severos, mas eu tenho um paciente que ganhou direito ao cultivo para tratar depressão no Rio Grande do Norte. Então, é algo que, né, a gente fala. E aí esses pacientes eles têm esse desafio do médico para prescrever, depois de conseguir o medicamento que seria o extrato, que o mais adequado seria produzido numa cadeia associativa ou individual, até pelo controle de qualidade do extrato completo da planta. E aí tem o tabu, né? Tem aquele paciente que tem acesso ao médico,
tem o extrato e fala bem assim, não sei, né? Porque por tudo que já foi falado aqui, né? Pelo demônio que foi criado em torno da maconha. Aqui é o crescimento da população prisional do Brasil, eu vou me acelerando um pouco, mostrando, né, de como isso daí é maléfico, né, a política proibicionista, ela não é a política de guerra às pessoas, como eu falei, ou de guerra às drogas às pessoas, pode passar. Pode passar esse daí, é o estudo do Colorado, que ele vai falar, né, sobre que diminui o número de acidentes de carro em 10%, com a política de regulamentação. Isso traz assim, um debate muito forte para quando a gente vai explicar o uso terapêutico também. Como é que diminui? Ele não provoca, a maconha não provoca uma dissociação, a coisa que fala da viagem, provoca, mas aí também tem aquelas pessoas que, por saber que está dissociada, elas ficam mais tranquilas, mais concentradas ali na sua... Porque existe uma coisa que é muito confundida, essa coisa da dissociação e da memória, por exemplo. Né? Que fala, a maconha prejudica a memória. Quando você vai ver na neurociência o estudo da memória, a primeira coisa é a atenção. Se você está dissociado, evidentemente que você não vai gravar. Mas não é porque mata a célula de memória, senão, né, a gente não trataria o Alzheimer, né, que ele remove placa amiloide prejudicando a memória. Mas não vou entrar nesse debate, não. Isso aqui é mostrando a cadeia de geração de empregos, de geração de empregos, né, de 125 a 160 mil nos Estados Unidos, pode passar. E aqui é um levantamento, né, a quantidade de pés de maconha destruído, né, lá em Pernambuco a gente vê muito na região de Cabrobó, lá no chamado polígono da maconha, que é uma região onde, no escândalo da mandioca na década de 80, ficou conhecido porque os magnatas pegaram o dinheiro emprestado do BNDES e aí foram para plantar mandioca e plantaram maconha, né? Aí ficou conhecido, né, como escândalo da mandioca, só que isso gerou um cartel. E aí, quando a gente fala desse exemplo, eu quero entrar naquela coisa que eu falava da política de regulamentação. O que a gente quer aqui? Quem deve ser o responsável pela grande produção? Pela grande produção. Porque a gente sabe que as associações hoje existentes, o cultivo individual, ele não é suficiente para a demanda, imagina. Só de pacientes já são 700 mil, de 350 a 700 mil com epilepsia refratária, 1,5 milhão de Alzheimer, dor nem se fala. Então, quem vai produzir isso? A gente quer que seja a indústria canábica bilionária? Não, a indústria ela vai entrar. Isso é natural do processo social. Mas a gente não quer ficar refém. A gente quer que essa produção... Por exemplo, essas pessoas que trabalham em regime de semi-escravidão, lá em Pernambuco, que já foi responsável pela produção de 40% do consumo da maconha nacional, elas poderiam ter um emprego regulamentado. Essa maconha ter uma parceria com a universidade, com as associações, com cooperativas, mandar para a cromatografia para poder estudar, para a gente otimizar o uso das diversas formas. E essa renda que seria gerada, que é essa estimativa que se faz aqui, quando ele faz um levantamento da população entre 12 e 65 anos, de 3 milhões, de 150 milhões em 2015, levando em conta a prevalência do uso de maconha de 1,8%, são 3 milhões de usuários, consumindo meio quilo por ano, ao valor que se vende no Uruguai, fez uma estimativa, o mercado é de aproximadamente 6 bilhões, fora o que se reduziria também com a redução da população carcerária. E o que fazer com esse dinheiro arrecadado? Muito importante. Aquelas pessoas que são consideradas traficantes, né, que, como diz a música do Planet Hemp, algumas pessoas confundem megas traficantes de meros funcionários. Né? Então, muita gente acha que o traficante é aquele aviãozinho, aquele que está na favela. Essas pessoas, com a política de regulamentação, elas vão ficar sem emprego. E o que fazer com elas? Essa política, o que a gente pode fazer? Com o dinheiro arrecadado do imposto, que é esse que a gente está vendo aqui na cifra, inverter isso em política social para as pessoas que são os meros funcionários e não os megas traficantes. Então, existe uma proposta já bem consolidada. Né? Em 2010, a gente teve a luta, né, do professor Carline aqui, toda a mobilização, né, do CEBRID e tal, para a agência de política canábica, né, de regulação de política canábica, que é já uma orientação da ONU. E o Brasil vem se atrasando com respeito a isso. Né? Pode passar. E aí eu trago essa frase que aparece no filme Cortina de Fumaça, do juiz, né, penalista Javier Martínez Lázaro, que ele disse que algum dia, quando a descriminalização das drogas for uma realidade,
os historiadores olharão para trás e sentirão o mesmo arrepio que hoje nos produz a Inquisição. Obrigado.